Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez gravando o meu vídeo no meio da tarde, então não reparem se ouvir um barulhinho de carro, de moto, de trem, todos aqueles meios de transportes típicos de uma cidade, né, gente, durante o dia, com uma vida estranhamente normal para a maioria das pessoas, porque eu sou mais uma pessoa daquelas que acha que só eu que estou fazendo quarentena, sabe? Eu já cheguei a essa conclusão, acho que é só eu mesmo, mas eu tô firme. Tô firme e tô esperando a vacina, né, gente? Espero que vocês também estejam. Bom, mas eu vim contar para vocês hoje que uma das muitas coisas de Carol é a atual hashtag não ao imposto do livro. E daí vocês devem estar pensando, mas maluca, que hashtag é essa? Só tu que tá usando? Não. Desde terça-feira, dia 11 agora de agosto, tá rolando a hashtag nas redes sociais não ao imposto do livro. E daí, caso vocês não tenham percebido essa hashtag ou vocês não entendam muito bem qual a importância dela, eu vim aqui para contar para vocês isso hoje. Vocês estão interessados? Não sei, mas eu tô angustiada e eu quero muito contar para vocês. Então, para começar a explicar essa história toda de hashtag não ao imposto do livro, eu vou começar com uma imagem. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa imagem que eu vou botar para vocês agora. Então, ela traz três partes, três quadradinhos, enfim. E a primeira, ela fala já que não dá para proibir os livros, né? Então, já que não dá para ter uma censura muito descarada, né, gente? Como a gente sabe que já tivemos em muitos momentos da nossa história, em muitos governos e em muitos países diferentes, tivemos censura da arte, da cultura, censuras de livros. Não estamos podendo, assim, dar tão na cara agora, né, gente? Para eu não citar outras coisas a não ser livros, eu trouxe para falar um pedacinho do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que nos conta um futuro em que o livro não é lá muito bem quisto. E eles fazem um trabalho de condicionamento para não ler livros. Então, como é que funciona? Eles têm como se fosse um laboratório em que crianças pequenas de 8 meses são colocadas na frente de livros e de rosas vermelhas. E aquelas crianças, então, vão em busca daqueles livros, porque o livro tá aberto na página mais colorida, né, gente? Com as figuras mais lindinhas. E aquelas crianças de 8 meses engatinham até o livro e até aquela rosa vermelha que chama tanto a atenção delas. Quando as crianças estão chegando perto do livro e da rosa, um som é colocado, assim, ó, ensurdecedor, que as crianças na hora começam a chorar, desesperadas. E para fortalecer esse condicionamento da não leitura, eles ainda dão um choquezinho nessas crianças. Tiram as crianças, recolocam elas de volta e quando elas olham para o livro e para a rosa, elas começam a chorar e não querem chegar perto daquilo. E aqui na história do Admirável Mundo Novo, é assim que se condicionam as pessoas desde os 8 meses de idade a não querer chegar nem perto dos livros. E daí nós temos o seguinte trecho do livro que diz: elas crescerão com o que os psicólogos chamavam um ódio instintivo aos livros e às flores. Reflexos inalteravelmente condicionados. Ficarão protegidas contra os livros e a botânica por toda a vida. Aqui era o objetivo, né? E também aqui neste livro, a gente encontra um trecho que diz o seguinte: não se pode consumir muita coisa sentado lendo um livro. Então, que enquanto as pessoas estão sentadas lendo o livro, não estão consumindo, não estão comprando, não estão fazendo o sistema girar com seu rico dinheirinho. No segundo quadro, vocês têm aí a que não pode queimar, né? Tem uma fogueirinha aí com o livro que não pode queimar. Também conhecemos, né, alguns episódios da história do mundo em que os livros foram queimados. Eu trago para vocês aqui o Fahrenheit 451, que eu falei há pouco tempo sobre ele para vocês, que é um futuro em que os bombeiros trabalham para queimar livros. Os poucos livros que ainda restam são escondidos, existem bibliotecas clandestinas e quando se encontra esses livros, essas bibliotecas, chamam-se os bombeiros para queimá-los. E tem a seguinte frase neste livro: reduza os livros a cinzas
e depois queime as cinzas, para ter certeza, né, gente, que não vai restar nada desses livros. E o último quadrinho que vocês viram aí dessa figura que eu botei para vocês diz: então vamos taxar os livros. E aí que entra o meu ponto da hashtag não ao imposto do livro. Os governos do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, eles beneficiaram os livros com a isenção de contribuição. Existe uma lei, a Lei 10.865, artigo 150 de 2004, que isenta a tributação sobre venda e importação de livros. O que está acontecendo agora? O governo atual quer terminar com essa isenção e colocar 12% de um novo imposto sobre o livro. Então, o Paulo Guedes disse o seguinte: o livro é um produto de elite, logo, quem compra pode pagar um preço maior. E assim ele estaria justificando esse imposto de 12% sobre o livro. Então, gente, essa ideia, ela diz praticamente que cultura, que ler, que a literatura é coisa de rico. E isso, como são ricos, eles podem pagar mais. E daí eu pergunto para vocês, e nós? E nós que não somos ricos, que não podemos pagar a mais? Como é que a gente vai ter acesso ao livro? Como é que a gente vai ter acesso à leitura e à cultura e ao conhecimento que vem dos livros? É uma ótima pergunta, né, gente? O livro é extremamente democrático, gente. Ninguém precisa de um lugar especial. Ninguém precisa de um superpoder para ler um livro. A gente só precisa do livro na mão e saber ler. Então, talvez não tenha uma arte mais democrática que essa. Claro, né, gente? A gente entra na discussão do preço dos livros, que já é um pouco salgadinho, né? Então, nem todo mundo tem dinheiro para comprar livros o tempo inteiro. A gente tem os sebos em que a gente pode adquirir livros com preços mais baratos. Mas pensem, se a gente acha que o preço do livro já é salgadinho agora, imagina com mais 12% de um imposto que vai aparecer por aí. Uma outra frase também deste senhor chamado Paulo Guedes é a seguinte: o governo dará livros de graça para os pobres. Ah, bom. E eu pergunto para vocês, que livros vão ser esses? Qual vai ser o assunto desses livros? Quem do governo está apto para escolher livros para doar para o povo? Que tipo de livro vai ser doado para o povo? Para passar qual tipo de mensagem? Também aqui é uma ótima reflexão, né, gente? Uma reflexão que me dá medo, mas é uma ótima reflexão. Talvez vocês estejam pensando assim, e eu com isso, o que eu tenho a ver com essas frescuradas de imposto de livro? Eu não quero comprar livro, eu nem gosto de comprar livro. Ou então, e azar, é só fazer o download grátis na internet que eu tenho o mesmo livro de graça. Mas então eu peço para vocês seguir o seguinte raciocínio. Estamos falando tanto, desde o começo dessa nossa crise, com a quarentena e tal, de desemprego, né, gente? Da taxa de desemprego aumentando e tal. Então eu peço que vocês pensem quantos trabalhos diretos e indiretos existem desde o momento que o escritor tem a ideia dele para fazer o livro até o livro chegar prontinho nas nossas mãos. Quantos trabalhadores estão envolvidos nesse processo, gente? Talvez, caso essa taxa de fato se concretize, vocês não concordam que daqui a pouco, aumentando ainda mais o preço do livro, a gente pode testemunhar um desemprego em massa nesse campo também aí? Gostaria só de chamar atenção para um fato que eu, pesquisando para fazer esse vídeo, descobri. Em média, gente, o autor de uma obra recebe 10% das vendas. Ou seja, o escritor recebe 10%, mas o governo vai receber 12%. O governo vai receber maior porcentagem do que o próprio escritor da obra. Interessante, né, gente? Para fechar esse meu vídeo, eu vou pedir para vocês curtirem aqui, né, como eu sempre peço. Gostaria que vocês também colocassem a opinião de vocês aí nos comentários. Gostaria que vocês comentassem se vocês acham justa ou não essa taxação de 12% nos livros.
E também queria convidar vocês a começar a usar a hashtag não ao imposto do livro nas redes sociais de vocês. Para a gente levantar essa hashtag, para ela ter um pouco mais de força e pelo menos a gente conseguir um movimento online para apoiar alguns políticos, alguns senadores que estão se colocando contra essa taxação. Vou deixar uma pergunta aqui no final deste vídeo e uma imagem. Eu quero perguntar para vocês, gente, por que vocês acham que um livro pode incomodar tanto a ponto de quererem que ele fique cada vez mais caro para que ninguém compre? Qual será o poder que tem aqui dentro, gente? Olha, tão pequenininhos, né? Qual será o poder que um livro tem que ele pode representar um perigo? E que quanto mais caro ele for, melhor, pois assim menos pessoas podem ter acesso a ele. Essa minha pergunta combina com as fotos que eu vou deixar aí para vocês de uma obra chamada O Impacto do Livro, de um artista mexicano, Jorge Mendes Blake. Então pensem, por que um livro tem que ser caro e é melhor que quase ninguém leia? Olhem aí a imagem do artista mexicano e deem uma pensadinha, tá? Até mais ler.